Corinthians goleia o Nacional do Paraguai pelo placar de 4-0 na segunda rodada da Sul-Americana, assume a liderança do grupo. Vamos falar sobre isso, sobre a grande vitória do Corinthians, sobre as atuações individuais, algumas surpreendentes e mais um show do Romero, né? Vamos falar sobre tudo isso, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, 4-0 do Corinthians para cima do Nacional, que era um time fraco, que é um time fraco, né? Como eu já tinha dito no vídeo pré-jogo, né? É o último colocado do Campeonato Paraguaio atualmente, apenas uma vitória na competição. Estreou na Sul-Americana perdendo do Argentinos Júnior em casa, né, pelo placar de 3-2, que poderia ter perdido demais. É o clube mais fraco do grupo, sem dúvida nenhuma. E o Corinthians recebendo o Nacional tinha a obrigação de ganhar. Ganhou e ganhou bem, né? Ganhou com 4-0, até fazendo saldo. Uma vitória importante aí para a sequência da competição, que tem que ser comemorada assim. Mesmo contra time fraco, mesmo sendo em casa, mesmo tendo a obrigação de vencer. Venceu e venceu bem para dar confiança pro elenco, pro Antônio Oliveira também. Tem que comemorar, tem que ser comemorado porque é uma vitória importante para a sequência da Sul-Americana. Bom, os primeiros ali 20 minutos de jogo, o Corinthians não fez nada de interessante, assim, né? Não criou tantas chances assim. Teve uma cabeçada, um chute no gol ali, mas nada que fizesse uma super pressão contra o fraco time do Nacional, né? Até que após uma jogada trabalhada ali com o Wesley passa pro Fausto, o Fausto chuta a bola, né, de esquerda, pega mascado, pega mal na bola e a bola sobra pro iluminado Romero, né? Já dominar, já girando, já fazendo o primeiro gol, tirando a pressão, né, do time, que com certeza entrou pressionado para esse jogo, tirando a pressão, dando um alívio e a partir dali abrindo a porteira a favor do Corinthians, né? Que conseguiu ter grandes chances no fim, até o fim do primeiro tempo, né? Mas não conseguiu aumentar o placar, era um problema, porque estava até jogando melhor, estava pressionando, estava tendo chances, mas não estava fazendo. O Yuri Alberto, por exemplo, perdeu duas chances muito claras, né? Uma num passe do próprio Romero e outra num passe do Wesley, perdeu duas chances que poderia ter dado mais tranquilidade ainda pro Corinthians no jogo. Aos 15 do segundo tempo, o jogador do Nacional foi expulso, né, num pisão, no Félix Torres, ao meu ver, bem expulso, né? Ele foi com a sola da chuteira ali no calcanhar do Félix e levou o cartão vermelho, o que facilitou ainda mais o jogo pro Corinthians, né? Jogando contra um time fraco, dentro de casa, já estava melhor, e a partir dali com um jogador a mais, então tinha ainda mais obrigação de vencer o jogo, e conseguiu aumentar o placar ali aos 20 do segundo tempo, num cruzamento do Romero pro Yuri no segundo pau, fazer o 2-0, né? Um lindo cruzamento do Romero e Yuri carimbando mais um gol, e fez o 3-0, né? Num lindo passe do Wesley, né? Achou o Yuri Alberto, pro Yuri Alberto devolver a assistência pro Romero, 3-0, segundo do Romero no jogo, e fechou 4-0 num lindo passe do Igor Coronado, né? Um cruzamento pro Pedro Raul, fechar o 4-0 e fechar essa vitória dentro de casa do Corinthians sobre o Nacional do Paraguai pela segunda rodada da Sul-Americana. Bom, vamos lá para atuações. No geral, o time foi bem, coletivamente falando, né? Foi muito bem. Eu queria destacar dois nomes que eu achei que foram abaixo da equipe, que no geral foi muito bem, que foi o Hugo, mais uma partida ruim dele, na minha visão. Eu sei que é limitado, não espero grandes coisas dele, mas, assim, é limitado demais para ser um titular do Corinthians. Também não estou dizendo que o Matheus Bidu tem que ser titular, por exemplo. Eu estou contando com a esperança, né, da volta do Palácios, que ainda está no DM. Mas mais uma partida ruim do Hugo, mais uma partida ruim do Félix Torres também, que vem no viés de baixa, fez uma péssima partida contra o Racing na primeira rodada da Sula. E mais uma vez mal, ou pelo menos abaixo, né, do nível que ele tem, né, do nível de zagueiro que ele é, e da expectativa que eu coloco sobre ele. Mais uma partida ruim do Félix Torres. E queria destacar alguns nomes que foram muito bem. Primeiro, o Fausto Vera, que foi o titular, né, assumiu a titularidade, assumindo o lugar do Breno Bidon, porque também o Maicon tá machucado ainda, né, tá no DM. E o Fausto Vera, eu já tinha me irritado muito com ele, a minha paciência com ele já tinha chegado no limite, está no limite ainda, né. Mas uma ótima partida dele, cara. Dando dinâmica, tendo chegada, participando da ação defensiva, defendendo muito bem. Claro que é contra um time muito fraco, mas assim, eu não via nada dele contra ninguém, né? Podia ser titular, podia ser entrando, podia ser contra um time forte, contra um time fraco, fora, dentro de casa. Ele não apresentava nada. E nesse jogo ele se apresentou muito bem. Gostei muito da partida do Fausto Vera e acho que sem o Maicon ele tem que assumir esse lugar aí, pelo menos por enquanto. Então a gente tem que ser sempre justo, né? Quando vai mal tem que criticar e quando vai bem tem que elogiar a boa partida do Fausto Vera. Quem sabe aí iniciando uma recuperação dentro do Corinthians, porque também é um cara jovem, né? Acho que ainda pode render dentro do timão. Outro cara que foi bem, mas que não é novidade, que é o Wesley. Assim, partida muito completa dele, individualmente falando, participando bem do coletivo, achando passes, participando de 2 gols, né? O Wesley ele pode não dar assistência, pode não fazer gol no jogo, mas ele é muito participativo, isso é uma coisa muito importante, né? Porque é o único ponta driblador que o Corinthians tem, claro que tem o Pedro Henrique, mas ele é muito mais, né? Ele é muito mais do X1 do que o Pedro Henrique e muito mais do que o Romero também, então assim, é uma característica única dentro do elenco, é um cara que tá com confiança,
é muito participativo, como eu disse, dentro do jogo, e é uma peça aí fundamental, que vai ser fundamental durante a temporada, e nesse jogo foi decisivo mais uma vez o menino Wesley. Pontos aí positivos pro Wesley mais uma vez, mais um jogo bom dele. E o outro cara que foi muito bem, que é destacado, é o Romero, né? Assim, é um cara que não pode ser reserva do Corinthians, não entendo ele ser reserva do Corinthians, principalmente no último jogo, né? Não sei o que o Antônio Oliveira preparou e que não colocou o Romero de titular. É um cara que é a cara do Corinthians. Assim, o Romero é a cara do Corinthians. Tem limitações técnicas, tem, mas é um cara que nunca desiste e nunca desistiu, né? Ele jogando bem, jogando mal, ele nunca deixou de tentar. E é uma máxima do futebol, pelo menos pra mim. Quando o cara tá bem, deixa ele jogar, cara. O Romero tá muito confiante, tá muito iluminado. A bola sobrou no pé dele no primeiro gol, mas não é só iluminado, não é só luz, não é só sorte. É qualidade também. Ele consegue render aberto pela direita, mais centralizado, caindo pela esquerda. É um cara que tá rendendo em todas as posições, todos os lugares do campo. Não gosto dele como centroavante, espero que o Antônio Oliveira não coloque ele assim. Nesse jogo, o Antônio Oliveira, até parabenizar o Antônio Oliveira, né? Porque fez o mais simples, centralizou o Yuri e abriu o Romero. O Romero fazer essa aproximação com o Yuri, eu acho interessante. Ele centralizado ali também, mais próximo, né, do meio, rende também, consegue render. E assim, o Romero, o cara tá confiante, o cara tá bem. O cara tem a torcida ao lado dele, porque a gente gosta muito do Romero. Duas marcas interessantíssimas que ele alcançou com esses 2 gols, né? Vira o maior artilheiro da arena, passando Jô e Roger Guedes. Vira o estrangeiro com mais gols na história do Corinthians, né? Passando Paulo Guerreiro. Duas marcas interessantíssimas, assim, históricas. É um cara, como eu disse, tem a cara do Corinthians, o torcedor gosta do Romero. Tem ele como um xodó, né? É um ídolo da torcida recente. E ele estando confiante, estando bem como tá, tem que ser titular. Sem dúvida, espero que o Antônio Oliveira não invente para os próximos jogos, porque o Romero é titular absoluto do Corinthians hoje. Das entradas, né? O Pedro Raul entrou e fez um gol mais uma vez na bola aérea, né? Que é o forte dele, com o passe do Coronado, que voltou a estar disponível, né? Voltou a estar no banco e voltou a ter minutos. É um cara que tem muita qualidade, acho que pode brigar por vaga no time titular hoje. Ele pode jogar no lugar do Garro e também com o Garro. Vejo uma peça interessante como elenco e também como time titular. O Igor Coronado, que voltou, volta importante aí para a sequência da temporada. Quem eu gostei muito de ter entrado também foi o Paulinho, assim, que é um ídolo máximo do Corinthians, que teve um sério problema de lesão, né? Voltou aos poucos, se recuperou, teve minutos contra o Londrina, não entrou contra o Racing, mas nesse jogo entrou. E é impressionante o quanto o Paulinho é muito bom tecnicamente e taticamente, né? Claro que no físico não tá no ideal, tá longe do ideal ainda, mas a bola no pé dele não queima, ele tem muito senso de posicionamento, assim, é um cracaço de bola. Mesmo com uma idade alta, isso não perde nele, a questão técnica e o senso de posicionamento. É um cara que hoje eu vejo como uma peça de elenco, né? É uma peça que tá muito atrás ainda na fila para ser titular, mas acho que é uma peça de elenco muito importante, é um cara que tem presença de área, meteu uma bola na trave, inclusive, mas tudo que passa pelo pé do Paulinho gera alguma coisa, né? Porque é um cracaço de bola, é um ídolo do clube, e a gente fica muito feliz de ver ele voltar aos campos e poder ser importante. Quem sabe esse ano poder ser uma peça importante também durante a temporada em Sul-Americana, Copa do Brasil e no Brasileirão também. É bonito e assim, a gente se emociona de ver o Paulinho de volta com a camisa do Corinthians e espero que ele volte a render. Não ao seu melhor nível, porque eu acho muito difícil, mas que ele seja uma peça importante ao longo da temporada. Bom, o Corinthians com esse 4-0 chega à liderança do grupo com 4 pontos, né? O Racing venceu o Argentinos Júnior surpreendentemente para mim, fora de casa por 3-0 inclusive, né? Não só a vitória, mas o placar é surpreendente, o que também favoreceu para o Corinthians virar líder do grupo. Fica o Corinthians com 4 pontos, o Racing com 4, o Argentinos Júnior com 3 e o Nacional com 0. O Corinthians leva vantagem na questão de saldo de gols, né? Fez 4-0 e o Racing fez 3-0, então um gol de diferença e o Corinthians chega à liderança do grupo, para você ver o tamanho dessa vitória também, que é importante para a sequência da Sula. Mas quero saber de você, o que você achou das atuações? Mais um show do Romero, Paulinho voltando a jogar, Coronado voltando a jogar também, o Corinthians assume a liderança da Sul-Americana. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa grande vitória do Corinthians sobre o Nacional, 4-0 na Sul-Americana. Deixa um like aqui também nesse vídeo e até o próximo. Tchau!